I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Da resignação. A gata diz: só estou aqui por resignação. O cão não entende. Por isso a gata define a palavra resignação. Tem que ver com uma espécie de tolerância. Tem que ver com uma permissão apenas indireta. Uma permissão através da incapacidade de proibir. Usa a palavra tácita. O cão não entende tácita. A gata desiste. Acha que ele deve ter captado a ideia geral. A gata sabe que o cão é amado, mas que ela é apenas tolerada. Há um entusiasmo verdadeiro sempre que cumprimentam o cão quando aparecem à entrada. Ela fica sentada ao fundo a observar, porque o cão se descontrola quando salta para eles. Eles veem-na ao fundo e dizem: "Olá, gatinha", mas sem grande afeição. O cão é mais efusivo do que ela. Ele não ia entender a palavra efusivo, embora a encarne. Também não ia entender a palavra encarnar. Mais tarde, a gata diz ao cão, que está no chão da cozinha, a observá-la e a farejar tudo: "Ela acabou de sair. E estou sentada aqui em cima, a poucos centímetros da sanduíche de frango dela. Isso põe-me sob pressão." Estende a pata e toca na sanduíche, mas não se senta à vontade. O cão gosta dela. Está interessado nela. Embora não conheça a palavra pressão, não sentiria pressão se estivesse ao lado da sanduíche de frango. Ela explica então que tem problemas nas glândulas salivares em certas situações, não conseguindo deixar de abrir e fechar a boca. Mais tarde, a gata está outra vez a roer a vassoura. O cão não entende por que motivo ela faz isso. A gata diz: "Ela ralha-me por roer a vassoura, mas deixa à amostra e eu vejo-a. Depois ela vê-me a roê-la e vem guardá-la entre o frigorífico e a parede, onde não consigo chegar-lhe por mais que tente. Tento sempre que me parece que consigo chegar-lhe." O cão ouve-a explicar tudo isto. Sempre é diferente voltar a adormecer naquela mancha de sol, como tem feito intermitentemente ao longo da manhã, à medida que a luz avança pelo chão. Só um pouco. Agnes Varda, a realizadora de cinema francesa, disse numa entrevista que gostava de costurar um pouco, cozinhar um pouco, jardinar um pouco, cuidar um pouco de bebés, mas só um pouco. Pensei que talvez o mosquito que tinha estado a importunar-me fosse viver mais tempo do que eu. A dada altura, o noivo gritou à noiva: "Tudo bem?" Então atropela-me. Quando morreu, ele ainda estava de smoking. "Por favor, Ron, ser simpático." Um fotógrafo itinerante montou a sua câmara. Luzes e cadeira num supermercado local. Isto aconteceu há muitos anos. Eu estava lá. Eu própria a vi. Uma menina muito pequena está sentada na cadeira. É pouco mais do que um bebê. Ele está a ter dificuldades com ela. Ela não quer sorrir. Olha-o solenemente. Por fim, em desespero, ela pega numa girafa cor de laranja, dá um passo em direção à menina e agita freneticamente em frente do rosto dela. Nesse momento, ela escancara a boca, mostrando os 2 dentes de baixo, os seus únicos dentes, e desata a chorar. Lembro-me de ouvir os passos dele por cima da minha cabeça, a caminho do quarto dela, e depois o murmúrio das suas vozes. O pai está de pé na cozinha e tenta explicar-me uma coisa sobre o cristianismo. Tanto Marx como meu pai tiveram filhas. Ambas as filhas acabaram por se tornar tradutoras. Ambas traduziram Madame Bovary, Gustave Flaubert. Havia uma piada impressa na caneta. Qual é a diferença entre salsa e grelo? Não comemos salsa. Mas mais tarde pensei: não sei quanto às outras pessoas, mas sei que nós comemos salsa. Era mãe solteira na altura e procurava sustentar-me a mim e ao meu filho. Tentava escrever histórias ao mesmo tempo que trabalhava e cuidava do meu filho. Entretanto passaram mais 30 anos e vou fazer uma nova tentativa. Nessa noite, quando começou a falar de si própria, incomodou-me sobretudo por dirigir os seus comentários exclusivamente a Ellie, pelo menos no início. Enquanto a ouvia, comecei a ficar muito zangada, embora me mantivesse calada. Então podem descarregar as suas emoções nos amigos,
cujas fraquezas parecem menos perdoáveis depois do que foi mostrado no filme. Quanto ao que aconteceu com o Chili naquela noite, ela pediu ao empregado que o pusesse numa embalagem para o levar para casa. Não simpatizámos muito com o empregado, em parte porque ele manifestamente não simpatizou muito connosco, aquelas 3 mulheres ali a discutirem e a chorarem, e que só comeram chili. Ela sente-se descontrolada e pouca à vontade no seu corpo. Não consegue suportar a maneira como ele lhe invade a vida. Está furiosa. Apesar de noutras ocasiões se sentir cheia de compaixão, sabe que o homem não é responsável pelo que diz. Nesse dia, era assim que ela se via, atarracada e de calções, mas não era verdade também agora. Um dos prémios no sorteio é uma motosserra, o que nos começa a parecer desejável. Aqui no campo há pátios cheios de carros furugentos, guardados para aproveitar peças. A palavra para o ovo em holandês é ei, em alemão é ei, em yiddish é ei, em inglês antigo, ei. A palavra para ovo em norueguês é egg, em feroês egg, em sueco ag, em inglês médio egg, em gaélico escocês é ug. 2 bebés americanos, há muito tempo, estão a aprender a falar, estão a aprender inglês, não têm escolha. Estão a aprender a palavra egg, já quase a sabem. Não interessa se o objeto redondo e branco não é um ovo, mas uma bola de ping-pong. A seu tempo aprenderão isso também. É domingo. Uma mulher baixa, cheia de avisos sobre as pedras e as raízes no caminho. Ao largo das costas da nossa região, há inúmeros torrões de terra semelhantes a um caminho de pedras. É muito raro haver trovoadas aqui. Talvez 7 ou 8 em cada agosto e uma em julho. Isto é um lembrete de que hoje a comunidade se vai reunir durante a tarde para estar junta enquanto comunidade. Uma vez tive uma doninha no meu congelador. Esteve 2 anos no meu congelador. Estava à espera de que o John Barry a viesse buscar. Ele é taxidermista? Não, mas interessa-se por doninhas. Como consegue criar uma cena trágica em que refira os bibelôs e curiosidades na prateleira? Não está a ser muito prestável. Não gosto do tom dela. Por isso torno-me um pouco agressiva. Sem pensar nisso, pergunta a um casal do outro lado do corredor se podia fazer o favor de vigiar as minhas coisas por momentos. Contudo, por precaução, peço a alguém, um homem sentado, a alguns lugares atrás de mim de fato completo e com um ar de negócios, para me fazer o favor de vigiar aquele jovem casal, porque tive de sair do meu lugar por uns momentos e as minhas coisas ficaram lá todas. Mas parece-me demasiado embaraçoso ir lá e trazer a minha mala, e mesmo que fosse e trouxesse a minha mala, ainda deixaria do meu lugar um casaco valioso. Estão a deixá-la nervosa. Ela cantarola sempre que está nervosa ou que as pessoas falam demasiado, sempre que alguém fala demasiado. Eu sinto-me um bocadinho mal. Eu sinto-me um bocadinho mal por ter provocado tamanho espalhafato quando, afinal, ele está a tentar defender o meu lugar, pelo que talvez estivesse mesmo enganada. Estava a dizer-me que achei uma corujinha, uma criatura muito bonita, morta à beira da estrada. Celan, a propósito de Kafka, diz: um poema é sempre uma carta ao pai. Numa viagem recente, sentei-me ao lado de uma mulher que se vê a revelar a viúva de um certo senhor cujo nome não me lembro. Talvez a minha mão esquerda tenha crescido em Inglaterra. A acusação não tem testemunhas. O juiz, exasperado, encerra o caso. Enquanto estava numa fila, a primeira mulher, de forma sonora, distinta e feliz, não sabia o que era diversão. Eis as suas palavras. A segunda mulher, já noutro conto: ele é o que tem mais dinheiro e também o único que cunhas de fome. Onda de calor em cidade. Desconhecido recebe leite e bolachas em agradecimento. Não tem que ver com nenhum tipo de amor que não conseguiriam sentir por um desconhecido, a não ser que fossem verdadeiramente iluminados, coisa que a maior parte das pessoas não é. Mas, pior do que esse equívoco, é a mensagem, a de que o embalamento excessivo é bom. Um indestrutível par de sapatos numa embalagem tão excessiva não demonstra nenhum amor pelo ambiente e, sem amor pelo ambiente, qualquer outra forma de amor é menos admirável. Embora se trate apenas de uma opinião, simplesmente a encorajar o tipo de desperdício do qual a nossa sociedade já é suficientemente culpada. Ele diz, num tom sensato: os meus pais compraram uma camisinha. Vi uma coisa branca a deslocar-se no ar ao lado da casa. Pensei que fosse uma enorme borboleta branca a esvoaçar. Era apenas uma carta registada. A arruinar com o maior cuidado. Inimigos, uma maneira de pôr as coisas.
Nunca tinha estado nesta situação de achar embaraçoso encontrar alguém na rua, um inimigo. A velha vai timidamente na rua. Podias depois enterrá-lo e pôr-lhe uma pedra por cima. O marcador de livros a flutuar. O que é aquilo? Enquanto se recosta na água quente. No tempo frio não há velhotes nas ruas. Após muitos dias, ele disse à mulher: podias fazer alguma coisa com este coco? Não sei muito bem como exprimir isto. Vou tentar algumas maneiras. No começo do inverno, uma mulher vai ter com o dono de uma grande pista de carros de automóveis perto dali para lhe falar do calendário da próxima estação. As pessoas que não conheço têm hábitos que em nada se parecem com os meus. Clube de caça. O marido está a escolher a garrafa de vinho em despensa. Mas na morte é diferente. Na vida, ele entrava na água devagar, até ela lhe chegar à cintura e ficava lá parado algum tempo, com os braços estendidos para os lados, tocando na água, fitando o horizonte, depois mergulhava finalmente de cabeça, salpicando tudo à volta. Mas na morte é diferente. Ele fende a água quase sem uma ondulação ou um murmúrio, e ela fecha-se serenamente sobre ele. Uma mulher com óculos bifocais, a quem falta um dente, perguntou o caminho, a uma mulher com óculos de sol, a quem faltam 3 dentes, num dia enovoado. A minha fantasia de uma relação com outro homem, um homem que não é o meu marido, implica apenas deixarem-me sozinha. Só para garantir que não restam dúvidas sobre a situação. Resistem quando ela sopra para cima delas. Outras vezes parece que estão a fugir, assustadas. Juntam-se e bebem de uma gota de água. Estão a falar de uma formiga. Sobretudo quando se sente serena, quando se sente tranquila. Nesse caso, uma formiga revela-se uma boa companhia. Hectares de bosque. Não estávamos a colher, estávamos a mondar. Hectares de bosque, hectares de bosque. Uma amiga está a falar com ela, ao telefone, sobre o pessimismo do intelecto e o otimismo da vontade. Receio que a amiga lhe tenha estado a recomendar uma linha cara de roupa. Lá em casa não utilizam muitas vezes a palavra marxista. Ficaria muito grato se alguém me pudesse recomendar um bom dentista. Na zona. Obrigado. Preciso de ajuda para invernizar a minha cabana de madeira. Desculpa a intromissão. Desculpa a intromissão. Tenho 2 bilhetes para vender. Tenho uma vida para vender praticamente nova. Um projetor de slides. Caixas vazias. Sapatos que já não servem. Não me têm inspirado grande confiança os meus vizinhos. Troco por outros. Procuro uma máquina de costura topo de gama em segunda mão. Avisem-me se tiverem alguma a ganhar pó. O que ela dizia era confuso, contraditório, um pouco incoerente. Ele disse-lhe: pareces aquela apólice de seguros. Estive aqui a ler pequenos fragmentos de vários contos da Lydia Davis, um livro que tenho estado a ler, provavelmente o último livro que eu vou ler este ano. Havemos de voltar a ele, talvez, pegando num destes contos que eu li, fui saltando de frase em frase e até inverti a ordem dentro dos contos, só lendo coisas que sublinhei, tentando que fizessem algum sentido, para vos adoçar. Alguns contos são fabulosos. É o terceiro livro, bem, não é bem o terceiro livro, porque o primeiro livro que li é a coleção de todos os contos que ela tinha publicado até então. Salvo erro, é o terceiro livro que é publicado cá, em Portugal, traduzido. O primeiro é a coleção, se bem que o segundo também acho que é a junção de 2 livros. Bom, são contos curtos, a maioria deles muito curtos. Alguns são apenas observações. Também dá para aferir que nós estamos muito obcecados por um juízo da observação. Por vezes a observação apenas já é qualquer coisa e ajuda-nos também a repousar. É outra forma de fazer as coisas. E a Lydia Davis é muito boa nisso. Não sei se faço no Império das Aspas ou no Túnel de Vento, uma espécie de rescaldo dos livros que li durante 2024. Os melhores livros, não vale a pena. E só alguns, senão torna-se gigante. E este certamente irá estar na lista. Haverá outros, como o que eu estou a ler agora do Gonçalo M. Tavares, que é capaz de saltar para o próximo ano, dado que comecei a lê-lo agora, certamente não consigo acabar até o final do ano. Espero que tenham gostado do Império das Aspas até agora. Estamos no início, estamos aqui a ganhar. Esta será uma hipótese. Pegar num livro e ler assim coisas avulsas que aparentemente não deviam estar umas ao lado das outras e ver se isto faz sentido. No caso da Lydia Davis, acho que até um estilo curto, fragmentário, eu posso ler de todas as formas e volta e meia até usar aqui uma leitura não convencional abre o entendimento, parece-me.
Sigam-me no Spotify, deem-me 5 estrelinhas, estou por aí, estou nas redes sociais, Tertúlia de Mentirosos, no Elevento, vocês sabem, procurem-me e estamos aí. Havemos de continuar, porque é um projeto que me dá gozo. Continuo a não saber a periodicidade, semana a semana, de 15 em 15 dias. Eu estou mais inclinado para quinzenal, parece-me mais execuível. O Tertúlia de Mentirosos, que também não sei qual será a periodicidade, até agora tem sido semanal. O Túnel de Vento, esse tenho a certeza que é semanal. E depois há uns que eu preciso orquestrar isto tudo para que consiga pôr os pratos todos em movimento. É um exercício que não vos interessa. Vocês querem o produto final e fazem bem. As apoquentações são da minha lavra. Bom ano e até o próximo livro, que pode eventualmente ser o mesmo. Espero que tenham gostado e até à próxima. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever, ever,